Mas não foi só, Sandro, voltando para né? Houve mais coisas, houve mais coisas. Ele voltou a privatizar o exército dele, né? Vamos lá. Exatamente. Live que aconteceu no dia em que o Brasil bateu mais um recorde negativo, atingiu uma média móvel superior a 3.000 mortes pela Covid-19 por dia. Bolsonaro voltou a atacar os governadores e as medidas restritivas. Falou, por exemplo, disse que bilhões de reais foram enviados a estados e municípios, mas que alguns ou muitos governadores e prefeitos usaram esses recursos para pagar a folha atrasada, botar as contas em dia e não deram a devida atenção para a saúde. Bolsonaro ainda voltou a usar a expressão, abre aspas, meu exército. Ao falar sobre medidas restritivas, disse isso aqui, abre aspas. Há um sentimento cada vez maior de revolta junto a essas pessoas. Repito aqui, eu temo por problemas sociais graves no Brasil. E como é que você vai combater isso? Eu quero repetir aqui, segue Bolsonaro, o meu exército brasileiro não vai às ruas para agir contra o povo ou para fazer cumprir decretos de governadores e prefeitos. Não vai. Bolsonaro ainda disse, o meu exército, enquanto eu for presidente, não vai. O que estão esperando acontecer? Fecha aspas, Reinaldo. Ai, presidente, meu exército, seu exército é uma ova, né? O exército é do povo brasileiro, não é seu. Esse exército pertence à União. Esse exército é uma regulação constitucional. O que eu acho lamentável nesse discurso, e basta ver a live, eu me submeti a esse sacrifício, né? Essa live que parece o Osama lá do seu cafofo, né? Mandando recados para o Ocidente, lembram? O Ocidente será destruído, e aí Osama lá. Então. O que eu acho lamentável é que o presidente ele fica a um palmo, se é que não incide nisso, em incitar as pessoas ao confronto. E junto com isso, eu já mostrei, né, o claro incitamento à rebelião nas PMs. Então parece que o universo dourado do presidente, Jair Bolsonaro, seria a PM, as PMs dos estados, se rebelando contra os governadores, população na rua, querendo atacar os governadores, situação então em que se poderia pedir, aí sim, com eventual amparo constitucional, decretação de estado de defesa, e só nessa circunstância, então, quem sabe, o seu exército entraria. Mas aí entraria contra quem? É um troço absolutamente inaceitável. Absolutamente inaceitável. Não é possível que um presidente da República, então, faça uma live, uma intervenção, em que ataca um pilar fundamental da democracia, que é a imprensa, sem distinção. O João Roma ainda tentou, alguns jornalistas, há exceções, que são os decentes. Certamente são aqueles que concordam com eles. Né? Com motivos ou sem motivos, se é que vocês me entendem. Então há um ataque à imprensa, pilar da democracia. Aí o presidente vai, faz isso que fez, um incitamento ao confronto, volta a falar em meu exército e, de quebra, desmoralizando o ministro da Saúde, reitera na defesa do tratamento com cloroquina. E ainda se amparando numa nota ambígua, claro, do Conselho Federal de Medicina, que em matéria de vergonha também não conhece limites. Aí realmente fica muito difícil. Porque aí não se trata mais de uma tentativa de diálogo político. É o rompimento da noção da política. À medida que um presidente
reitera naquilo que a ciência objetivamente nega, incentiva um comportamento que objetivamente leva as pessoas à morte, potencialmente leva uma parcela, e a matar outras pessoas, e ainda ataca aquilo que é basilar num regime democrático, que é a imprensa chamando a toda indistintamente de mentirosa, com as exceções feitas pelo João Roma, que a gente presume quais são. Né? Aí complica. Aí complica porque você sai do terreno da divergência democrática, que é onde as coisas devem ficar.